bom dia! Que bom estar aqui mais uma vez, que bom poder compartilhar a palavra, aprender com as mulheres da Bíblia, aprender aquilo que o Senhor, através da sua palavra, nos ensina. Hoje nós vamos aprender com Jael, uma mulher que entrou aí na história, fazendo parte da história de Débora, uma mulher que viveu uma história atípica no seu tempo e que fez uma grande revolução. Está registrada no livro de Juízes, no capítulo 4 e no versículo 18. Eu vou ler aqui alguns versículos para a gente entender essa história. Vamos lá? Juízes 4, versículo 18 diz assim: E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. A versão que eu estou lendo aqui é a versão de João Ferreira de Almeida, que é uma versão mais antiga. Vamos continuar, versículo 19. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Ponte à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: Há alguém aqui? Responde tu então: Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra. Estando ele carregado de um profundo sono e já cansado, assim morreu. Uau! Débora era uma juíza e profetisa em Israel, e da parte do Senhor ela deu um recado para Baraque. Baraque, então, ele reúne os homens e ele fala: eu vou para a guerra se você for comigo. Lembrando que eles estavam há 20 anos sendo oprimidos pelo rei Jabim, que era o rei de Canaã. Ele tinha um exército com 900 carros de ferro, um exército liderado por Sísera, que é esse homem da história que nós lemos hoje. Sísera era um general muito forte, cruel, um homem que vencia suas guerras tanto pela sua boa liderança no exército, também por ser um homem cruel com os inimigos. Essa era uma característica dos cananeus. Então Sísera, ele se gabava por ter um exército tão poderoso, né? E o rei Jabim, então, confiava neste homem. Débora, ela toma um posicionamento junto com Baraque e eles vão até o vale de Quizon, aonde Deus havia os atraído os inimigos para aquele lugar. E ali o exército de Sísera é derrotado. Sendo assim, quando o exército de Sísera é derrotado, Sísera, então, o comandante, ele desce ali do seu carro e vai a pé, ele foge a pé. Então ele chega ao povoado, às tendas, melhor dizendo, de Éber e toda a sua família. Éber era um queneu, ele era esposo de Jael e eles eram nômades. Eles tinham o hábito de se mudar de tempo em tempo, morando ali em tendas. Quando então Sísera avista ali o acampamento de Éber, ele então pede abrigo à esposa de Éber. Éber não estava em casa. Jael então, ela corajosamente permite que Sísera entre na sua casa. Ao que tudo indica, Sísera estava sozinho. Ali então ele entra na tenda dela, ela o recebe com toda a delicadeza, digamos, de uma mulher, de uma boa hospitaleira, melhor dizendo, toda a gentileza de uma boa hospitaleira.
Quando ela recebe ali o general, que era uma pessoa importante na sua casa, ela fala com ele para deitar e ela o cobre. E ele então pede a ela um copo de água, ele está cansado. Não sei quantos quilômetros ele correu, quanto tempo ele correu, mas ele estava correndo de uma batalha, ou seja, ele já tinha lutado, já tinha sido derrotado seu exército e ali ele estava pedindo abrigo a uma mulher em uma tenda. Ou seja, ele estava cansado. Quando aquele homem deita, ela o cobre, ele pede água, ela oferece leite. E nós sabemos que o leite, ele tem algumas substâncias, principalmente se ele estiver quentinho. Para quem está cansado, o leite, ele vai dar ali aquele soninho gostoso. E o que aquela mulher fez? Ela deu para o general um leite. E ali, ele cansado, tomou o leitinho. Não tinha geladeira naquele tempo, então gelado o leite não estava. Se o tempo estava quente, então provavelmente o leite estava em temperatura ambiente, certo? Então aquele homem, ele toma o leite e logo adormece. Aquela mulher corajosamente pega uma estaca de fazer tendas com um martelo e vai na fonte daquele homem e mata-o. Uau! Vamos pensar aqui a coragem dessa mulher de sozinha enfrentar um general de guerra. Por mais que aquele homem estivesse cansado, por mais que aparentemente ele estava dormindo, aquele homem, com certeza ele sabia ali alguns golpes, porque naquele tempo não tinha arma de fogo. Então eles tinham que saber lutar, tanto no braço, quanto com as ferramentas, com as armas que existiam naquele tempo, que eram lança, espada, faca, essas coisas. Por ser um homem, ele com certeza era mais forte do que aquela mulher, porque Deus fez o homem com uma característica física mais resistente do que as mulheres, certo? E não adianta falar, tem mulher que luta mais do que homem. Sim, gente. Tem mulheres que adquirem habilidades e treinamento para lutar, mas a característica física, biológica de um homem, ela é mais forte, mais resistente do que a de uma mulher. Não tem conversa, tá bom? Elas podem adquirir habilidades, ok? Mas vamos lá. Então aquela mulher teve que pensar muito bem. Ela teve que aguardar alguns momentos, ali alguns minutos, para aquele homem realmente dormir, para ela ter certeza de que ele realmente estava dormindo profundamente. Não sei foram as estratégias que ela usou para descobrir que ele estava dormindo profundamente. Quem sabe ele estava roncando ali, não sei, né? Quem sabe ele estava roncando, gente. Eu não sei se o marido de vocês ronca, mas o meu ronca. Principalmente se ele estiver muito cansado. Então, e muitas mulheres reclamam que os maridos roncam, né? Minha mãe reclama, minhas irmãs reclamam. Então eu acho que os homens roncam mais do que as mulheres. Eu não sei, tá? Não tô fazendo bullying com os homens não, viu, homens? Mas, quem sabe, aquele homem começou a roncar ali e aquela mulher então percebeu que ele estava dormindo profundamente. Não sei. Qual foi a tática, a estratégia que ela usou para descobrir que ele estava dormindo? O que a Bíblia nos conta é que ela pegou uma estaca de tenda e um martelo e cravou na fronte dele. Eu não sei se ele estava dormindo de barriga para cima ou de lado, mas o fato é que ela cravou a estaca na fronte daquele comandante. Para fazer isso, ela tinha muita certeza do que ela estava fazendo, porque se ela desse um golpezinho qualquer, ele poderia levantar e quem sabe até matá-la. Ela estava sozinha. Mas ela tinha certeza do que ela estava fazendo. Ela não correu para chamar as vizinhas, ela não correu para procurar o seu marido, ela não ficou anunciando ali, olha, o comandante está na minha casa, ou ficou com medo, saiu correndo. Não. Aquela mulher usou a ferramenta que ela tinha, a arma que ela tinha para derrotar o inimigo.
Deixa eu trazer uma lição para nós hoje, aqui nesta manhã. Quantas mulheres estão deixando o inimigo entrar dentro da sua casa? Elas sabem que é o inimigo que está entrando ali. E por mais que Jael deixou o comandante entrar na sua casa, porque os queneus tinham aliança com os cananeus, ela sabia que aquele homem era um inimigo do povo de Israel, que também era o seu povo, porque os queneus tinham ali um parentesco com o povo de Israel. Eu não vou saber explicar detalhadamente agora, mas os queneus eram um povo que era do sogro de Moisés. Então, eles tinham ali também uma aliança, eles tinham meio que um parentesco. Então, os queneus, eles tinham paz, tanto com Israel, tanto com os cananeus, porque Éber fez aliança com o rei Jabim, ele fez acordos. Então, por mais que o seu marido tinha feito aliança com o inimigo, ela sabia que ele era um inimigo, que ele era um homem cruel e que estava oprimindo o povo de Israel. Aquela mulher sabia do que ela estava fazendo quando ela pegou a estaca e colocou ali na fronte de Císera e deu ali a martelada, que o matou. O texto diz que a estaca ficou cravada na terra. Meu Deus, foi um golpe certeiro que aquela mulher deu. Aquela mulher não foi buscar uma ferramenta que ela não sabia usar. Aquela mulher fez o que ela sabia fazer, do jeito que ela sabia fazer, e foi isso que salvou aquele povo, foi isso que libertou Israel. Ela teve muita coragem para enfrentar um homem. E isso mostra o caráter e a coragem de uma mulher que entende o seu papel dentro da sociedade. Qual é a lição que ela nos ensina hoje? A lição que ela nos ensina hoje é: quantas vezes nós estamos permitindo o inimigo entrar dentro da nossa casa, porém nós não estamos tomando uma atitude, uma posição para eliminar esse inimigo. Quantas mulheres estão aí apoiadas na desculpa de que o meu marido não serve a Deus. É o meu marido que está permitindo essas coisas entrarem aqui dentro de casa. O meu marido, ele não está na visão da palavra de Deus. É o meu filho. É fulano, é cicrano. Estão apoiadas em tantas desculpas e não estão tomando uma posição para destruir e derrotar o inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você hoje, nesta manhã. Eu não estou falando aqui para você passar em cima da autoridade do seu marido. Eu não estou falando aqui para você brigar com o seu marido. Mas eu estou falando para você tomar uma posição de mulher de Deus dentro das suas possibilidades. Jael não correu para buscar a ajuda de uma vizinha, de uma amiga, de um homem. Ela não correu para buscar ajuda. Ela se posicionou diante daquilo que ela sabia fazer. Talvez o seu marido tinha uma espada guardada. Talvez ali tinha uma lança guardada, não sei. Pode ser que ali naquela tenda ou em outra tenda tinha-se armas, porque afinal de contas eles precisavam se proteger. Eles eram nômades e tinham muitos inimigos. Mas o que aquela mulher sabia fazer era armar tendas. Ela sabia fincar bem uma estaca firme para que a tenda não fosse... para que a tenda não caísse, para que a tenda ficasse firme. E isso exigia o quê? Habilidade. Ela tinha habilidade com isso, então ela fez o que ela sabia fazer. Ela não ficou inventando moda. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós queremos ficar inventando coisas, nós queremos justificar, queremos nos apoiar em desculpas e não tomamos a providência e a posição que nós precisamos tomar dentro das nossas possibilidades. Se eu tivesse isso ou aquilo, eu me posicionaria.
Se eu soubesse fazer isso ou aquilo, eu destruiria o inimigo. Não, lindona. Deus está te chamando nesta manhã para você se posicionar dentro da sua possibilidade. Você pode orar, não pode? Você pode dobrar os joelhos aí dentro da sua casa e pode começar a orar. Você pode levantar um altar de adoração dentro da sua casa. Você pode começar a orar, a jejuar, a louvar, a adorar ao Senhor e levantar um altar de adoração e pedir que o fogo do céu venha. Você pode pedir ao Espírito Santo que te dê estratégias de guerra, estratégias de batalha. E isso só precisa você se posicionar e ter coragem para enfrentar esse inimigo. Deus vai te dar as estratégias certas do que você precisa fazer. Muitas vezes nós queremos agir precipitadamente. Aquela mulher, se ela já tivesse recebido aquele comandante com um golpe, talvez ela não teria conseguido matá-lo. Porque, como eu falei, não sei a altura daquele homem, não sei a altura dela, mas quem sabe, o que nós sabemos é que geralmente os homens são mais fortes que as mulheres. E numa luta corporal, talvez ela iria perder. Mas aquela mulher soube aguardar o momento certo. Ela o recebeu com gentileza, ela o acomodou, ela o cobriu, ela deu leite para ele, ela passou para ele a sensação de que ele estava seguro ali dentro da tenda dela, e esperou o momento certo para atacá-lo com um golpe certeiro. Quantas vezes nós estamos agindo precipitadamente e estamos simplesmente assustando o inimigo? Só isso. Não estamos destruindo o inimigo. Pelo contrário, estamos deixando ele em alerta. Opa, peraí, ela está querendo me destruir. Deixa eu falar para você. Uma mulher sábia, ela não age precipitadamente. Uma mulher sábia, ela é controlada pelo Espírito Santo e ela age no momento certo e na hora certa. Qual é o inimigo que você está abrigando aí dentro da sua casa? Independente, como eu já falei, se o seu esposo ele está permitindo ou não. Se você tem filhos adultos em casa que estão permitindo ou não. Independente das brechas que têm sido abertas pelas outras pessoas que moram com você na sua casa, que já não estão mais sob o seu domínio. Quais inimigos estão abrigados aí dentro da sua casa, dormindo quentinho, tomando leitinho e você não está fazendo nada? Comece agora a pensar. Comece a pensar quais são os inimigos que estão morando aí dentro da sua casa. E lembre-se que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz assim que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Principados e potestades. Por isso nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos vencer as nossas guerras espirituais. Jael, na história, ela teve uma luta literal, física. O povo de Israel estava vivendo um momento de guerra, então ela teve que lutar contra um inimigo físico, certo? Jael teve que derrotar um inimigo físico, um homem de verdade. Ela matou um homem, porque esse era o contexto que ela estava vivendo. Ela estava em guerra. Apesar do seu marido ter feito acordo com o inimigo, mas aquele homem era um inimigo sim da sua família, do seu povo e do povo de Israel, certo? Mas hoje, o nosso inimigo maior é quem? É o nosso adversário. A nossa luta, a nossa guerra é contra principados e potestades. Muitas vezes inimigos invisíveis que nós não palpamos eles fisicamente, mas sentimos
Sentimos a nossa casa pesada, o ar da casa pesado, no ambiente de trabalho está pesado, no ambiente familiar, e nós precisamos nos posicionar, precisamos guerrear contra estas potestades. Por isso precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele ensina sobre nos revestir dessa armadura, ele está dizendo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o nosso inimigo, ele tem estratégias. Se ele tem estratégias, nós também precisamos ter estratégias de guerra, estratégias de batalha. Mas nós só vamos conseguir essas estratégias de batalha aprendendo com o general de guerra que é Jesus, com o general dos generais, que é onde ele está à frente da batalha, a vitória é certa. Quantas mulheres estão lutando? Sim, mas estão lutando contra o inimigo errado. Estão lutando muitas vezes contra o marido, que não é o seu inimigo. Ele pode estar sendo influenciado pelo inimigo? Pode. Ele pode estar sendo até usado pelo inimigo? Pode estar até possuído pelo inimigo. Mas ele não é maior do que aquele que está em você, lindona. Não é maior do que aquele que está na sua vida. E se Deus colocou você aí onde você está, é para você lutar. Sua luta não é contra o seu marido. Sua luta é contra o inimigo que está agindo na vida dele. Então você não tem que bater boca com ele, você não tem que xingar, criticar, desonrar. Não! Você precisa guerrear no mundo espiritual para que essas forças malignas caiam por terra. É claro que você precisa sim se proteger fisicamente. E infelizmente muitos homens, eu vou sempre falar disso aqui, gente. Quem já me ouviu falando disso vai me ouvir de novo. É claro que se o seu marido está possuído pelo diabo, está colocando sua vida em risco, além de você orar, tem que chamar a polícia. Sem chance. Além de orar, chama a polícia. Por quê? Porque você não tem força física e nem autoridade, digamos que judicial, para conter esse homem, tá bom? Claro que tem o poder de Deus. E é a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Mas tem muitos homens que já se tornaram instrumento de Satanás e com isso tem tirado vida de pessoas. E tem aí, claro que inflige a lei e tem tantas outras coisas que somam aí. Tem o caráter da pessoa, tem a nossa natureza pecaminosa. Então, lindonas, a oração é muito importante. Digamos que é a mais importante de todas. Mas Deus deixou nessa terra recursos para também nos ajudar. E se o seu marido, ou até um filho, ou um parente, vizinho, quem quer que seja, esteja colocando a sua vida, a sua família em risco, 190. Aqui no Brasil é 190, em outros países também tem os números aí das forças policiais que você pode chamar. Tá? Pede ajuda, mas não fica aí, não queira enfrentar no braço esse homem possuído pelo diabo, tá bom? Aqui eu estou falando, claro, de coisas que muitas vezes a gente vê que é uma opressão maligna. A gente vê muitas vezes que é uma opressão, que o marido tá ali oprimido, que o filho, a filha ou um parente, alguém dentro da sua casa, aquela pessoa ela está possessa, ela está oprimida, que ela agride com palavras, ou talvez a forma de agir daquela pessoa, uma forma estranha, né? Pessoas que muitas vezes tiram até a própria vida por opressão maligna. Talvez uma enfermidade, que não é uma enfermidade que está no corpo físico propriamente, é uma opressão maligna, é uma enfermidade maligna que está operando na vida daquela pessoa. Comportamentos, relacionamentos abusivos que essa pessoa talvez esteja vivendo, talvez é uma filha sua que está vivendo um relacionamento abusivo e você tá aí, de braços cruzados. Mas eu vou fazer o quê? Orar para Deus libertar ela desse relacionamento, orar para Deus dar para ela também ousadia para se posicionar. Então, lembra
que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados. Talvez o seu filho está com dificuldade na escola e isso está trazendo angústia, tristeza no coração dele. E o inimigo, como é legalista, ele entra, ele começa a agir, começa a colocar maus pensamentos, começa a colocar sentimentos e pensamentos de revolta, de rebeldia. E ali o diabo vai achando brecha, ele vai entrando com tudo, gente. Ele vai entrando com tudo que ele acha. Talvez a filha adolescente começou a ter umas amizades na escola que estão influenciando ela e levando para longe dos princípios da palavra de Deus, dos princípios que você ensinou. E você vê que ela já está tendo um comportamento diferente no seu modo de falar, no seu modo de vestir, no seu relacionamento com você dentro de casa. Você vê que já tem diferença. Lindona, começa a orar e começa a repreender e traz essa filha para perto. Traz esse filho para perto com estratégias do céu, estratégias que Deus vai trazer para a sua vida. Tem muita mulher que quando começa a ter problema dentro de casa, a primeira coisa que ela faz, eu vou ligar para a pastora fulano de tal, eu vou ligar para a irmã tal, que revela, que faz e acontece. Pelo amor de Deus, gente, vamos crescer. Jael não buscou ajuda de terceiros, porque ela sabia no que ela podia fazer. Ela tinha habilidade com estaca e com martelo. Então ela foi usar o que ela sabia fazer. Sabe, esse negócio de que eu vou ligar para fulano para me revelar, eu vou ligar para fulano para orar para mim. Para com isso. Se Deus quiser usar alguém para te falar algum recado, Deus vai levar aí na porta da sua casa, vai mandar te ligar. Você não precisa ficar correndo atrás disso, não. Porque por causa disso, infelizmente, tem muita gente usurpando a fé, tem muita gente aí zombando de Deus por causa dessas coisas. Eu creio em revelação, eu creio em profecia? Creio. Mas eu creio que a maior revelação é a palavra de Deus. Sabe? Tem muita gente que fica correndo atrás de revelação de profecia porque tem preguiça de orar, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de buscar estratégia de Deus para guerrear dentro da sua casa. Tem preguiça de orar e fica ligando. Irmã, ora pra mim. Manda o WhatsApp. Irmã, ora pra mim. Gente, não é proibido pedir oração, não. Eu também peço oração nos grupos de oração que nós temos. Eu peço oração também, sim, porque quanto mais pessoas estiverem intercedendo pela sua vida, pela causa que você está buscando, se une uma corrente de oração. Isso é maravilhoso. Mas eu tô falando aqui que tem pessoas que morrem na preguiça de dobrar o joelho e orar e fica pedindo os outros. É o tal do 6 horas pra mim. 6 horas. Ora você, lindona. Dobra seu joelho e começa a orar. Sai um pouco desse Instagram aí, sai um pouco desse WhatsApp, sai da Netflix um pouco e vai orar, gasta tempo com Deus, gasta tempo em buscar estratégia. Não fica aí, se eu soubesse isso, se eu tivesse o dom tal, se eu tiver... Não, você já tem o dom. Sabe qual que é? Você já tem o dom de orar. Todo mundo tem dom de orar, gente. Porque orar... Eu sei que existe ministério de intercessão, tá? Não sou contra, não. E eu acho maravilhoso. Mas quem sabe falar, quem tem boca, quem tem voz, sabe orar. Então pronto, sabe falar com Deus. E o que é oração? Oração é falar com Deus. Qual é a estratégia que você precisa aí na sua casa? Deus, olha essa situação com o meu marido, olha o que está acontecendo. Senhor, eu não sei como agir. Senhor, não sei como fazer. Deus, me dá uma estratégia para me trabalhar nessa situação? Deus, me dá uma estratégia para me derrotar esse inimigo que está agindo na vida do meu marido? Deus vai te dar. Vai, Ele vai te dar porque Ele é Deus, Ele é Pai. Ele cuida de nós. Senhor, essa criança ou esse adolescente, esse jovem, está nessa situação, Deus. Meu filho, minha filha está nessa situação, eu não sei o que fazer. Porque falar não adianta, ele não me ouve. Deus, mas ele vai ouvir o Senhor. Então me dá uma estratégia para trazer para perto. Me dá uma estratégia para trabalhar nessa e nessa situação. Ele vai te dar. Ele vai te usar na sua capacidade. Ele vai te usar naquilo que você sabe fazer.
E a primeira coisa que você sabe fazer é orar, é jejuar, é buscar intimidade com Deus, é leitura da palavra, buscar estratégias, aprender com essas mulheres que fizeram a diferença no seu tempo, com essas mulheres comuns. Jael era uma mulher comum, Jael era uma mulher que nós podemos dizer hoje que era uma dona de casa. Aqui não está dizendo que ela tinha uma profissão importantíssima no seu tempo. Como ela era nômade, eles tinham o costume de armar tendas. Então ela sabia armar bem uma tenda. Ela sabia fincar uma estaca de forma que a sua tenda ficava firme. Lindona, qual é a estaca que você sabe armar aí na sua casa? Qual é a estaca que você sabe firmar aí na sua casa? A maior estaca que você pode firmar na sua casa é a oração. É começar a orar, é começar a cuidar dessa família em oração e pedindo ao Senhor que te dê estratégia, habilidade para firmar essa estaca bem, de maneira que a sua casa ficará firme, segura. Muitas vezes nós queremos fazer coisas extraordinárias, nós queremos fazer coisas fantásticas, mirabolantes. Deus pode te usar para fazer? Pode! Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas deixa eu te falar uma coisa. O extraordinário acontece de vez em quando. O ordinário é todos os dias, porque é algo que já está ordenado todos os dias. Todos os dias ali no seu cotidiano, está ali para você fazer. E a sua família, a sua casa são as suas principais prioridades. Talvez você está orando, e ore mesmo, tá? Não estou falando para não orar, não. Talvez você está orando por pessoas lá de fora, pelos missionários, lá em outros países. Está orando por tantas coisas do lado de fora. E tem que orar mesmo, lindonas. É o nosso papel, como servos de Deus, orar. Mas está esquecendo de orar pela sua casa. Está esquecendo de orar pelo seu casamento. Está esquecendo de orar pelos seus filhos, especificamente. Eu vou recomendar para vocês aqui hoje 2 livros que talvez você já ouviu falar, talvez você até tenha aí na sua casa, mas não usa. Então não adianta. O Poder da Mãe que Ora, O Poder da Esposa que Ora. Esses aqui são edições de bolso que eu comprei. São bem pequenininhos. Mas esses livros, eles nos dão ferramentas maravilhosas. Você pode fazer uma oração dessa a cada dia, tirar ali 15 minutos do seu dia para orar. Além, claro, de agir, mas Deus vai te dar uma estratégia, porque não adianta eu falar para você o que fazer, porque talvez o que funciona com um não vai funcionar com o outro. Por isso que nós precisamos ter estratégias do céu para a nossa casa, para a nossa família. Estratégias. Buscar em Deus essas estratégias. E aqui nesses livros que eu estou recomendando hoje, indicando, tem orações específicas que você pode orar pelos seus filhos, pedindo ao Senhor na área específica que ele está precisando, e Deus também vai te dar estratégia do que fazer. Porque tem oração, orar e agir. A oração gera uma ação. Então, Jael, ela teve uma ação. Jael, ela se posicionou dentro da sua capacidade. E é isso que Deus está nos falando hoje. Para nos posicionarmos dentro da nossa capacidade, dentro daquilo que Ele já nos capacitou para fazer, dentro daquilo que nós sabemos. Não adianta ficar querendo inventar. Porque quando inventamos demais, o que acontece? Muitas vezes, a maioria delas não dá certo, sabe por quê? Porque nós não temos a noção do futuro, nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe. Então Deus sabe qual é a estratégia melhor para você usar aí dentro da sua casa, no seu casamento, com a sua família. Você pode seguir conselhos de pessoas maduras, de pessoas que têm experiência na área. Pode. Você pode buscar ajuda de pessoas que vão te ajudar? Pode, é claro que pode. Mas não fique apoiado em outras pessoas.
Apoie-se no Senhor e na estratégia que Ele vai te dar. Porque, inclusive, a estratégia que Ele pode te dar é procurar uma ajuda profissional. Por que não? Pode. Ele pode te dar uma estratégia de buscar uma ajuda profissional e te direcionar à pessoa certa. Porque também tem muitos profissionais que não têm uma visão pautada com a palavra de Deus. Então, para determinados assuntos, existem profissionais indicados que o próprio Deus pode nos indicar, ou que uma amiga pode te indicar, alguém que tenha os mesmos princípios que você carrega. Mas nós não podemos ficar paradas esperando cair do céu, porque primeiro quem caiu do céu foi Satanás. Não cai coisa boa do céu não, gente. O que caiu do céu foi o diabo. E ele veio para matar, roubar e destruir. Então, espere Deus mandar para você a estratégia. Espere Deus te responder com fogo, porque Ele responde. Ele responde. A palavra do Senhor fala assim, olha, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Ele diz em outra passagem, aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele diz também, todo aquele que pede recebe, ao que bate se abre e ao que busca encontra. Palavras de Jesus. Então, por que nós muitas vezes deixamos de pedir a Deus estratégias? Queremos que outra pessoa faça por nós aquilo que nós temos que fazer? Deixamos de receber, deixamos de lutar e vencer. E ficamos aí, a situação cada vez mais piorando dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa comunidade, e a gente está aí de boca aberta, vendo a vida passar. Não! Deus te chama nesta manhã para você se posicionar. Saia da zona de conforto. Saia, vença o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Saia da sua zona de conforto hoje. Comece a fazer e a usar as habilidades que Deus te deu. Quais são as habilidades que o Senhor te deu? Tenho certeza que você tem alguma habilidade para fazer alguma coisa. E se não está lembrando de nenhuma agora, comece a pensar, o que eu posso fazer para melhorar o meu casamento? Ah, mas o meu marido que tem que fazer? Não, lindona, não, esquece o seu marido agora. É você que Deus está falando agora. Na hora que Deus tiver que falar com ele, Deus vai usar alguém para falar com ele, Deus vai tocar no coração dele, Deus vai chamar ele na responsabilidade, fica tranquila. Você tem certeza de que ele é o seu pai? Você tem essa certeza dentro do seu coração? Você tem essa convicção de que Deus é o seu pai? Então pronto. Jesus falou assim, olha, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Opa! Se eu tenho essa convicção, essa certeza de que Deus é o meu Pai, eu tenho que colocar o meu marido nas mãos do Senhor e saber que Deus vai cuidar de mim. E vai chamar ele na responsabilidade naquilo que ele tiver errado. Eu não vou precisar falar. Entende isso? Eu custei entender isso, lindonas, eu confesso. Eu custei entender isso. Mas depois que eu entendi, depois que eu me calei, dei a minha voz para Deus, gente, vocês não têm noção do que Deus tem feito. Então, nós precisamos ter essa certeza e parar de ficar dando desculpa de quando Deus fala alguma coisa para nós, fala assim, é meu marido que tem que fazer primeiro, ele que tá errado. Não, Deus está falando com você agora, então começa a pensar aí. O que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento com o seu marido? O que você pode fazer para melhorar o seu casamento? O que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento com os seus filhos? O que você pode fazer para trazer a união e a paz dentro da sua casa? O que você pode fazer para melhorar lá o ambiente do seu trabalho? O que você pode fazer para melhorar os encontros nas reuniões de família? Não estou dizendo para você mandar em todo mundo não, tá? Só estou dizendo o que você pode fazer como indivíduo. Como que você pode melhorar os seus relacionamentos? Como? Eu sei que tem coisa que não está no nosso alcance, gente. É aquele antigo ditado, quando um não quer, dois não briga, né? Mas,
Quando nós temos a estratégia certa, funciona. Quando nós temos a estratégia de Deus, funciona. Isso eu garanto para vocês. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele, além de ser o nosso Deus, primeiro Ele é nosso Pai, depois Ele é nosso Senhor. E Ele tem tantos atributos, por isso que precisamos conhecê-lo. E um dos nomes que Deus tem na Bíblia é o quê? Senhor dos Exércitos. Em algumas traduções vai dizer general de batalha, general dos generais. Então pensa comigo, tem como perder uma guerra seguindo as estratégias do Senhor dos Exércitos? Seguindo as estratégias do general dos generais, do general de batalha que é o Senhor? Tem como perder uma guerra seguindo as orientações desse Deus? Não tem. Não tenha dúvida de que se Ele está à frente dessa batalha te dando as estratégias, a vitória é certa. E talvez a estratégia que Ele vai te dar, você vai falar assim, mas é só isso. Só isso que eu tenho que fazer? É só isso. Já ela não foi buscar lá uma lança de ferro pesado que talvez ela nem conseguiria carregar. Ela não foi buscar um pedaço de madeira grande que talvez ela não conseguiria manusear ele para matar aquele homem. Ela pegou uma estaca da tenda, um martelo, e com a estaca e o martelo, ela derrotou aquele temível general do exército cananeu. Ela matou aquele homem. Uma coisa simples, mas era o que ela sabia fazer. Era o que ela tinha habilidade para fazer. E foi isso que ela fez. Então, talvez a estratégia que Deus já está te dando aí agora, Ele já está falando do seu coração, talvez é uma coisa tão simples que você fala assim, será que é isso mesmo? Uma coisa tão simples. Que é uma coisa simples, aparentemente, para muitas pessoas, que tem transformado muitas vidas, o ato de sentar à mesa para comer. Algo simples, mas não é simplório, tá? Algo simples, mas que tem transformado tantas vidas e tantas famílias que têm colocado esse princípio em prática. Muitas vezes, nós estamos abrigando o inimigo dentro da nossa casa e não estamos reagindo para eliminá-lo. Não estamos reagindo para destruir esse inimigo. Estamos guerreando de forma errada. Estamos lutando contra pessoas e nossa guerra não é contra pessoas. Lembra disso? Depois que terminar essa live aqui, medita no texto de Efésios 6:10. Medita no texto que vai falar da armadura. Medita nesse texto que nós lemos agora, de Juízes 4:18. Leia de novo a história de Jael. E peça ao Espírito Santo para te dar a estratégia certa. Não deixe o inimigo destruir seu casamento. Não permita o inimigo destruir a vida dos seus filhos. Não permita o inimigo destruir sua família. Você tem a arma aí nas suas mãos. A maior arma é a oração e a palavra de Deus. A palavra de Deus lá em Efésios 6, ela é dita como a espada do Espírito. Amém? Que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Em nome de Jesus, tenha um dia incrível. Não esquece de compartilhar essa live com pelo menos 3 amigas, para que elas também sejam edificadas por essa palavra. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe vocês grandemente e até amanhã.